Meus amigos, com um bom ar, uma boa noite, alguém que descarta, temos inglês, né? Dando sequência ao nosso estudo, vamos inicialmente dar uma recordadinha no que a gente já estava discutindo para situar depois desse feriado aí. Nós estávamos falando do dinamismo sensível, falamos da natureza dos fenômenos afetivos, dividimos esses fenômenos, falamos sobre o instinto, sobre tropismos e reflexos, os caracteres, o inatismo, a natureza. Teve até umas aranhas espaciais, umas aranhas astronautas participando, né? E falamos sobre o instinto e a inteligência. E dando sequência, porque o assunto instinto é muito importante para nós, vamos falar sobre a permanência do instinto, a universalidade específica, a igualdade do fim, a classificação dos instintos. Vamos colocar algumas bengalas para facilitar qualquer dúvida que alguém tenha. Falar sobre o instinto e técnicas instintivas, a origem do instinto e algumas teorias biológicas para explicar o instinto. Começaremos falando sobre a permanência e começaremos falando que o instinto é uma conduta permanente e estável do animal, apesar das modificações que possam afetar uma ou outra das funções que compreende. Esta estabilidade se verifica pelo fato de que nem no espaço, nem no tempo se produzem variações notáveis, nem progressos importantes e duráveis no exercício de um instinto. Então, as abelhas trabalham hoje exatamente como há séculos atrás, e os gatos também parecem não ter feito progressos na arte de apanhar ratos. A universalidade específica, como é que a gente entende isso? Cada espécie pode ser definida por um sistema de instintos ou de técnicas instintivas, tão seguramente quanto por sua estrutura orgânica. É bom pensar nisso seriamente ao se escolher um estilo. Por isso, cada espécie de aranha tem uma maneira especial de tecer sua teia. Cada espécie de pássaro constrói um ninho particular, cujos elementos, a localização, materiais, sustento, são tão estritamente determinados que o naturalista sabe logo, ao olhar um ninho vazio, qual é o ocupante, qual espécie de pássaro que construiu aquele ninho. E é interessante atualizar isso pensando na casa, o carro de alguns praticantes também é assim. De vez em quando eu vejo umas fotos aqui no Facebook, eu não tenho como não me lembrar desse detalhe. Você olha uma única foto, a decoração, assim, é algo muito interessante. E nem sempre a pessoa admite isso. Como é que ela própria nem sempre percebe isso? Será que é possível? Porém, todo instinto, mesmo nos insetos, admite certas diferenças individuais quanto às formas de que se reveste. Então, ele tem uma pequena variação. Estas variações individuais são cada vez mais notáveis à medida que nos elevamos na escala animal, dos insetos aos vertebrados, sobretudo os animais mamíferos, e entre estes, os grandes macacos. Então, na realidade, a universalidade específica deveria caracterizar-se pela uniformidade dos resultados, mais do que pela uniformidade dos mecanismos. Fulano nunca estudou, nunca treinou, mas faz isso tão bem. Vocês já ouviram isso? E por que isto ocorre? Pela igualdade do fim. O animal faz com perfeição o que faz por instinto.
mas não sabe nem o que faz, nem como faz. Quer dizer, não pode escolher nem o fim, nem os meios, pois estes lhe são impostos pela natureza. A estupidez do instinto resulta, então, de sua necessidade, e o que explica sua perfeição explica ao mesmo tempo seus erros. Sabe-se que a galinha choca com perseverança um ovo de vidro substituído a um ovo fecundado, que a abelha solitária continua a prover uma célula furada com um buraco por onde o mel vai se escoando. O psiquismo animal é, pois, não refletido e automático. Ou seja, a consciência do animal é uma consciência obscura. Tipo aquele momento, sei o que é, mas não sei explicar. Ou seja, não é uma ideia clara e distinta. Então, o que não é tão chocante, porque muitas pessoas passam a vida toda assim. Não é assim com o menos graduado? Falando em graduações, vamos classificar os instintos. Princípios da classificação. Falamos que os instintos não podem derivar senão das necessidades fundamentais do animal. Logo, haverá tantos instintos primários quanto as necessidades primárias do ser vivo. Ou ainda, de quantos objetos o animal deva apropriar-se para satisfazer suas necessidades. O Tiago compra, 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 continua comprando. Pessoal, estes objetos são em número de 3. O alimento, o companheiro sexual, o congênere. Existirão, assim, 3 espécies de instintos fundamentais: o instinto alimentar, o instinto sexual e o instinto gregário. E aí vamos falar um pouquinho sobre esses itens, porque muitas vezes um ou outro não se lembra exatamente o que é. O que é congênere? É que tem a mesma natureza, gênero, características. É um afim, semelhante, similar, igual, análogo, aparente, assemelhado, conforme, idêntico, paralelo, parecido, parente, símile. Gregário. O que é gregário? Que se agrupam em populações mais ou menos estruturadas, permanentes ou temporárias, visando a proteção dos indivíduos que a compõem. E o instinto gregário? Escutem bem, eu peguei pareceres de algumas pessoas de grupos diferenciados. Uma delas diz o seguinte: tendência que leva os homens ou os animais a se juntarem, perdendo momentaneamente suas características individuais. A gente vai estudar os grupos depois, e essa informação aqui é importante. Escutem esse outro. Tendência proveniente da libido e sentida por todos os seres vivos da mesma espécie a combinar-se em unidades cada vez mais abrangentes. Se está sozinho, o sujeito sente-se incompleto. Por aí vai. Observação de uma outra pessoa. O instinto gregário no ser humano está na relação inversa de seu conhecimento. Só para chamar a atenção, existem pessoas que têm uma necessidade desesperadora de estar ali em grupos. A gente percebeu muito isso agora com a pandemia. As pessoas querem sair, pulam da janela do 5º andar para dar um abraço em alguém que está lá embaixo. Um perigo.
Vamos falar um pouquinho sobre o instinto e técnicas instintivas. Este ponto de vista leva a eliminar da lista dos instintos todas as reações orgânicas reflexas, que nelas se introduzem geralmente como os atos de caminhar, coçar, bocejar, espirrar, engatinhar e por aí vai. Da mesma forma, não se deve considerar como compreendendo instintos especiais as técnicas pelas quais os instintos se exercem. Elas não diferem do próprio instinto. O que significaria o instinto alimentar se não fosse provido desde o início no recém-nascido da técnica que o torna apto a mamar? Ou no pintainho, da técnica inata que lhe permite bicar? Então, existe um instinto de bicar ou de mamar, mas supõe uma técnica para isso e ele já tem essa técnica implícita. Então, isso aqui é para pensar. O instinto supõe sempre uma técnica. Origem do instinto. Propuseram diversas teorias para explicar o instinto. Os biólogos adoram, ficam malucos tentando explicar isso aqui. Não se pode explicar o instinto com os caracteres que o distinguem, a não ser que se admita que exista no animal uma força vital dotada de finalidade interna. Quer dizer, que organiza o animal por dentro e o dota de todos os instintos necessários à sua vida, à sua subsistência e à sua propagação. Esta força vital aparece como inteligente e cega ao mesmo tempo. A inteligência que ela manifesta é uma inteligência objetiva, a mesma que opera em toda a natureza e que faz supor um organizador e um legislador supremo. Então aí surge aquela pergunta, poxa, isso instintivamente me leva até a buscar esse legislador supremo, isso é instintivo também ou não? Então, várias teorias inadequadas foram apresentadas, mas a maior parte delas reduz de uma tal forma que acaba não dando certo. Vamos falar de algumas que são as mais importantes para ter uma ideia. Existe uma chamada teoria dos animais-máquinas, que é a teoria de Descartes. Os animais seriam puros mecanismos cujos movimentos decorreriam da ação dos objetos exteriores. É igual esses brinquedos que você administra ali com o controle remoto. Essa teoria desconhece, evidentemente, a realidade da vida sensível e mesmo de uma certa inteligência, um conhecimento, memória no animal. Quem tem animal aí, como eu, sabe, tem uns animais que conversam conosco, às vezes em mais de uma língua. Né? Coisa terrível. Temos a teoria intelectualista, que é a teoria de Montaigne. Segundo ele, o instinto seria uma inteligência como a nossa, e mesmo superior em segurança e engenhosidade. Essa tese deve também ser repelida, pois o instinto, se é geralmente seguro, é rigorosamente limitado a certas técnicas invariáveis, enquanto a inteligência humana é suscetível de uma infinidade de adaptações diversas. E temos a teoria evolucionista, que é a teoria de Lamarck e Darwin. O instinto, segundo Lamarck e Darwin, seria um hábito adquirido pela espécie no curso de uma longa evolução e transmitido por hereditariedade. Essa teoria não é mais do que uma hipótese e encontra bastante dificuldades. Essas dificuldades nós expusemos, nós discutimos na nossa aula 122. Então, qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha lá
para rever e recordar. Então, estas teorias biológicas para explicar o instinto, elas ainda ficam devendo alguma coisa. Para não atrapalhar na evolução de nenhum dos nossos participantes, a gente para por aqui. A gente está vendo uma série de coisas com relação ao instinto, e nós já falamos sobre o hábito, nós já falamos sobre o costume. Então, isso está muito ligado. E como as pessoas adoram colocar que o karatê evoluiu a partir de animais, aí o pessoal vai lá põe uns jacaré, uns crocodilos, né, lagartixa, tem mais uns bichinhos, negócio assim. Então a gente fica muito naquela, poxa vida, né? Realmente aqui é o instinto da serpente, aqui é o instinto não sei do que e tal. E é bem interessante a gente fazer uma análise disso, avaliar até onde o instinto se manifesta, onde é que entra o costume, onde é que está o hábito, onde é que a inteligência entra para administrar isso aí tudinho. Eu sei que algumas dúvidas possivelmente já surgiram aí, mas nas próximas 3 ou 4 horas a gente complementa esse assunto. Meus amigos, uma boa noite a toda, vida longa e próspera, muita saúde, paciência e perseverança. Boa noite, pessoal. Ah, Oyasumi Nasai. Nasai. Yasumi Nasai.